Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento da semana da SQL. Eu sou o Mauro e ajudo pessoas a dominarem banco de dados de forma simples e prática, mesmo que nunca tenham programado antes. Se você está chegando agora, essa live faz parte do nosso esquenta para a semana da SQL, um evento gratuito onde eu ensino o caminho certo para aprender banco de dados e SQL do zero sem complicações. E se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, o evento é 100% gratuito e vai te ajudar a dominar banco de dados de forma descomplicada. O link vai estar na bio das minhas redes sociais. Bom, agora vamos para o tema da aula de hoje, que é SQL na prática, como usá-lo para resolver problemas reais no trabalho. Muita gente aprende SQL, mas não sabe como aplicar no dia a dia. Se você já se perguntou, ok, eu aprendi os comandos, aprendi o SQL, mas como isso me ajuda no trabalho? É isso que eu vou trazer na aula de hoje para vocês. O SQL é uma ferramenta de produtividade. Ele vai reduzir o tempo de trabalho manual, ele vai automatizar a análise e vai ajudar você na tomada de decisões, né? É muito mais do que você só escrever consultas, comandos, selects. Quem domina SQL pode resolver problemas reais no dia a dia, desde relatórios simples até otimizações complexas, né? O segredo está na aplicação do SQL. Saber comandos é uma coisa, mas entender como usá-los para resolver problemas é o diferencial. Então, agora eu quero mostrar para vocês exemplos reais de problemas do dia a dia que podem ser resolvidos com SQL. Bom, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é a análise de vendas e faturamento. Por exemplo, alguém pode chegar, como saber quais produtos mais venderam no último mês? Então, a equipe de venda vai ter um desafio que é precisar acompanhar o desempenho dos produtos e entender quais trazem mais receitas. E como ela pode fazer isso? Com a SQL, você pode rodar uma consulta para listar, por exemplo, os produtos mais vendidos, ordenando pelo volume de vendas ou faturamento total. Pode até cruzar os dados com descontos aplicados para ver as campanhas promocionais que realmente trouxeram resultados, né? E as empresas podem ajustar a estratégia, investir nos produtos certos e aumentar o lucro com essas análises, né? Então o SQL vai te ajudar muito nesse tipo de insight para você verificar as análises de vendas e faturamento dentro da empresa. Um outro exemplo é a segmentação de clientes e comportamento de compra. Quais clientes compram com frequência, mas pararam de comprar nos últimos 6 meses, por exemplo, ou no último ano, né? As empresas perdem receita quando clientes antigos param de comprar, mas muitas vezes nem percebem isso no meio de tantas operações, de tantas vendas. Só que é um problema você perder um cliente antigo, até pelo fato dela ser uma ponta onde pode indicar você para outras pessoas, né? E aí com o SQL a gente pode identificar clientes inativos, verificando quem fez compras no passado, mas não voltou nos últimos meses, no último ano, né? E a gente também pode cruzar com o ticket médio, os produtos comprados, histórico de interações com esses clientes. E com essa informação, a equipe de marketing pode criar campanhas personalizadas para trazer esses clientes de volta. Como, por exemplo, numa Black Friday, se esse cliente costuma comprar mais livros, na Black Friday você vai lá, faz uma campanha de livros, com os livros que estão com desconto na Black Friday para ele. Isso vai ajudar nas suas vendas, vai ajudar a trazer esses clientes de volta, né? Um outro cenário é a gestão de estoque e compras. Quais produtos estão abaixo do estoque mínimo que precisam ser repostos, né? Lembra que eu até falei disso na live passada, né? De problema de estoque, que às vezes uma pessoa chega lá para comprar no seu e-commerce e não tem o produto. E o que vai acontecer? Você vai perder aquela venda, porque a pessoa vai num outro site, a não ser que ela não está precisando daquilo naquele momento. Mas é muito ruim, porque isso cria uma imagem ruim para a empresa, né? Muitas empresas elas perdem vendas porque não monitoram o estoque corretamente. E aí com a SQL a gente pode listar produtos que estão com estoque baixo, definindo um nível mínimo para acionar a reposição. Por exemplo, quando eu tiver com um estoque de 10 volumes, já pode pedir mais para não faltar. Então a gente pode cruzar com o histórico de vendas para prever a demanda e evitar falta de produtos.
Isso evita a perda de vendas por falta de estoque e melhora a gestão de compras também. Ou seja, você também não vai deixar lá um produto estocado 500 anos, né? Então tudo isso você pode fazer analisando com a SQL os seus dados. Um outro cenário é a redução de tempo de trabalho manual. Todo mês gasto horas gerando relatórios com Excel. Como posso agilizar isso? Quem já não ouviu isso, né? E aí muitas empresas dependem de processos manuais demorados para gerar relatórios e tomar decisões. Com SQL, a gente pode automatizar tudo isso, criando views, consultas automatizadas, e os relatórios podem ser gerados em segundos, sem precisar manipular aquelas planilhas enormes, pesadas, que ficam travando o seu sistema. O profissional ganha tempo, reduz erros manuais principalmente, e pode se dedicar a outras coisas, a outras análises estratégicas, em vez de tarefas repetitivas, né? Um outro cenário é a otimização de processos financeiros. Como saber quais clientes estão com pagamentos atrasados, né? Ou que não foi aceito. Muitas empresas não têm um controle eficiente da inadimplência, e o que prejudica o fluxo de caixa. Isso porque o que acontece? Às vezes tem tanto pagamentos no mês de clientes que dois no meio do bolo acaba se perdendo. Mas, cara, isso prejudica o fluxo de caixa da empresa. E aí com a SQL a gente pode criar um relatório que lista clientes inadimplentes, valores devidos, tempo de atraso. A gente pode até cruzar com os dados com métodos de pagamento para ver qual tipo de cobrança tem mais problemas. É no cartão de crédito? É num boleto? Né? E aí as empresas conseguem cobrar os clientes certos e reduzir perdas financeiras. Um outro cenário é o atendimento ao cliente e suporte técnico. Quais clientes abriram mais chamados de suporte nos últimos meses, nos últimos 3 meses, por exemplo? Então, sem um acompanhamento estruturado, as empresas não conseguem identificar padrões de problemas e melhorar seus produtos e serviços. Só que com o SQL, a gente pode filtrar os clientes que mais precisaram de suporte e quais foram os problemas mais frequentes. Podemos cruzar, por exemplo, com o tempo médio de resposta e nível de satisfação. Eu vou dar um exemplo. Esse mês eu fiz uma compra de um produto, não vem ao caso o quê, que foi um jogo de videogame, para falar mais corretamente. E o que acontece? Veio com defeito a mídia. Aí eu mandei pro suporte, o suporte falou, me mostra como tá. Mostrei. Só que assim, a cada resposta que eu dava, ele demorava 3, 4 dias. Cara, ele ficou nessa, vai e volta. Agora tira foto. Agora me faz qual que é o código. Cara, já vai fazer 3 semanas, vai fazer um mês. E ontem que eu fui receber um aval de que, beleza, a gente vai mandar o produto. Até desanima. Isso é ruim para a empresa, porque, cara, eu vou pensar 2 vezes antes de comprar de novo. Então a empresa pode melhorar seus processos internos e antecipar problemas e reduzir custo com o suporte, né? Um outro cenário é a detecção de fraudes de segurança. Como identificar transações suspeitas em um banco ou um e-commerce, por exemplo? As fraudes, elas podem gerar grandes prejuízos financeiros para empresas. E as empresas, muitas, só percebem quando já é tarde demais, porque no meio de tanta transação, ela acaba não vendo. Só que com a SQL a gente pode identificar transações incomuns, como valores muito altos, compras em locais diferentes, em um curto período de tempo, ou tentativas de login suspeitas, que o cara fica batendo, errando a senha aí, pode ficar atento também com isso. E aí a equipe de segurança pode agir rapidamente para bloquear transações suspeitas e proteger a empresa contra fraudes. Um outro cenário é a otimização de campanhas de marketing. Por exemplo, quais campanhas de marketing trouxeram mais retorno? Eu trouxe esse exemplo aqui ontem, de campanhas de marketing. Então, muitas empresas gastam muito dinheiro com anúncios, mas não sabem exatamente quais estratégias funcionaram melhor. E aí você fica gastando dinheiro com anúncio, mas na verdade você não sabe o que te trouxe retorno. Quais anúncios que fizeram vendas de verdade. E aí a gente pode cruzar dados de vendas com as campanhas publicitárias, verificando quais canais geraram mais conversões. Por exemplo, foi um vídeo no YouTube, foi uma imagem no Instagram, né? A gente pode analisar a taxa de cliques, o retorno sobre o investimento, tão conhecido ROI, e tempo médio entre o primeiro contato e a compra. Com esses dados, a equipe de marketing pode ajustar as estratégias e não gastar dinheiro à toa, investindo apenas no que realmente gera resultado. Um outro cenário é o controle de funcionário e produtividade no RH. Quais funcionários têm maior índice de absenteísmo? Ou seja, quais funcionários costumam faltar mais?
Muitas empresas têm dificuldade para monitorar e entender os padrões de faltas e atraso dos funcionários. Isso gera um grande problema interno, né? Então a gente pode listar funcionários com mais faltas e cruzar com dados de desempenho e produtividade. Isso vai ajudar a equipe de RH a identificar padrões e implementar estratégias para reduzir a taxa de absenteísmo. E um último cenário é a previsão de tendências e tomada de decisões estratégicas. Quais são os padrões de consumo dos clientes ao longo do ano, né? Sem dados históricos bem organizados, as empresas não conseguem antecipar a demanda e otimizar seus processos. Com a SQL, a gente pode usar médias móveis, tendências de compras e sazonalidades para prever quais produtos terão mais demandas. O que é sazonalidade, para quem não sabe? Por exemplo, você sabe quais produtos que vendem mais em uma determinada época do ano. Por exemplo, eu sei que na Páscoa vende bastante chocolate. Então eu vou prever isso não deixando faltar no estoque. Ou no perto do Dia das Crianças, a seção de brinquedos vende muito mais, né? Então também não deixar faltar, né? E as empresas podem se preparar com antecedência para períodos de alta demanda e evitar desperdícios em período de baixa procura. Por exemplo, a gente falou de Páscoa, mas vamos falar de Natal. Você não vai deixar faltar panetone para vender. Só que ao mesmo tempo você não vai estocar para chegar no final do ano, ter que sair vendendo a preço de banana para poder recuperar aquela venda e perder até, né, uma grana em cima disso. Então você com isso pode fazer uma previsão de tendências e tomar decisões. Nossa, começou a chover aqui feio, hein? Bom, e muita gente aprende SQL achando que vai usar apenas para consulta simples, mas a verdade é que a SQL pode transformar a forma como você trabalha e como você é visto dentro da sua empresa. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que quase ninguém te conta sobre usar SQL no trabalho. A primeira é: o SQL pode economizar horas de trabalho manual e até dias. Se você trabalha com planilhas, relatórios ou qualquer tipo de análise de dados manualmente, está perdendo muito tempo. Você sabe disso. Você fica com aquela planilha enorme toda travando. E aí com o SQL você pode automatizar os relatórios financeiros, indicadores de desempenho, análise de venda com uma simples consulta. Em vez de filtrar planilhas toda semana, ficar abrindo arquivo por arquivo, você pode criar consultas, queries, que faz isso automaticamente e só precisa rodar quando quiser. O que antes, por exemplo, levava horas para ser feito no Excel, com o SQL pode ser gerado em segundos. Um outro item é: quem domina SQL se torna mais valorizado dentro da empresa. Muitas empresas têm milhares de dados armazenados, mas poucos profissionais sabem como extrair informações úteis para fazer a análise disso. E aí com o SQL, com conhecimento em SQL, você consegue buscar insights e apresentar relatórios úteis. Imagina, seu chefe e sua equipe começam a te ver como alguém indispensável. Isso é muito importante para você. Você pode ajudar outros setores fornecendo dados estratégicos sem depender do time de TI. E você passa a ser reconhecido como um profissional estratégico e não apenas aquele funcionário operacional que só faz o trabalho operacional todos os dias. E o SQL é um passaporte para melhores oportunidades, inclusive promoções e aumento de salário. Profissionais que sabem SQL têm um diferencial competitivo em relação a quem não sabe. Com SQL você pode se candidatar para vagas melhores, inclusive cargos mais estratégicos. Eu já tive lives que o cara me falou isso, que ele só não poderia aceitar um cargo que ofereceram porque tinha um diferencial. Era saber usar SQL. Imagina, e ele falou que ia aumentar muito o salário dele. Então, muitas empresas oferecem bônus e aumentos salariais para funcionários que ajudam a otimizar processos internos. Um profissional que sabe SQL pode ganhar até 30% mais do que um profissional sem essa habilidade, dependendo da área. E um outro item é: você pode continuar na sua área e usar SQL como um diferencial. Você não precisa ser da área de TI para usar SQL. Com SQL, por exemplo, um profissional de marketing, como eu disse, pode segmentar clientes, criar campanhas mais eficazes, ou alguém do financeiro pode prever tendências de faturamento, um profissional de RH pode analisar métricas de recrutamento e turnover. O SQL é um diferencial que pode turbinar qualquer carreira sem precisar mudar de área. Mauro, eu não trabalho diretamente com dados. Será que eu vou perder tempo aprendendo SQL? O SQL pode me ajudar no meu dia a dia? Cara,
É isso que eu queria te mostrar. Como o SQL pode ser útil em qualquer área profissional. Tá? Eu sei que muita gente vai ter medo de aprender SQL ou achar que vai ser perda de tempo ou que é complicado. Mas a verdade é que o SQL é uma ferramenta que pode tornar seu trabalho muito mais fácil e eficiente, independente da área que você está. Imagina só se você pudesse reduzir pela metade o tempo de gasto criando relatórios e análise. Isso é possível com o SQL. As empresas valorizam profissionais que sabem SQL, né? Então, o mercado está cada vez mais orientado a dados e quem sabe SQL se destaca com certeza rapidamente. Você pode aprender SQL e continuar na sua área, não precisa mudar de carreira. O SQL é um complemento poderoso para qualquer profissão e pequenas melhorias com SQL geram grandes impactos. Por exemplo, automatizar relatórios e criar consultas personalizadas aumenta a produtividade e reduz erros. Agora que você já viu como o SQL pode ser aplicado no seu dia a dia para resolver problemas, eu quero te convidar, se você não está inscrito, para a Semana do SQL, tá? Então, se não está inscrito, se inscreve, não perde tempo que o evento é gratuito, tá? O link vai estar na bio das minhas redes sociais e no comentário fixado desse vídeo do YouTube, beleza? E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima aula. Até mais, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.